Música boa para começar sexta-feira, energia de sexta-feira, né? A gente tem a energia da segunda, que é a energia dos começos, a gente tá mais assim, com sangue nos olhos, né? Quando chega a sexta-feira, a gente fez o que tinha que fazer, se não deu, a gente dá aquela paradinha estratégica, reorganiza, se reabastece, mesmo quem vai continuar, entra numa energia que é diferente, né? A gente tem que aprender, que nem os ciclos da natureza, né? Aprender a fluir, a deixar a coisa. Então, na sexta-feira é assim, um pouquinho mais de música, um pouquinho mais de energia, também assuntos que sejam mais tendência, que nos apontem caminhos, que nos façam lá na segunda-feira a gente saber para onde está indo essa roda chamada vida, né? E qual o nosso lugar nessa roda que não para de andar, que não para de circular. Para isso eu te convido a partir de agora para conectar aqui no programa. Nós estamos transmitindo pelo rádio, somos rádio 560 AM, 79.9 no FM, nessas duas frequências, mas também estamos em outros meios de entrega. Nós estamos na Alexa, para você que tem o aplicativo, né? Essa condição instalada, é só chamar Alexa, toca a tua Rádio São Francisco, ela vai buscar o melhor meio de entrega para você e vai te entregar na plataforma que você tiver, no dispositivo que você tiver. Tem a aba ao vivo do site, em tuaradio.com.br, você sintoniza lá na sua caixinha de som e vai ficar escutando ao vivo aquilo que está no rádio agora, neste caso o programa temático, e agora também live pelo Facebook, com imagens aqui do estúdio. Tem uma alegria assim de receber, eu posso dizer uma pessoa querida da comunidade, né? Porque o Vicente Perini Filho, o Ada, como todo mundo conhece ele, é uma pessoa que, sabe aquelas pessoas que fazem do seu negócio, sua vida, sua rede de relacionamento? Então, o Ada tem uma história com a rede alimentar em Caxias do Sul, né? Um restauranter muito conhecido, do Que Restaurante, outras iniciativas anteriores também. E ele está mais uma vez, né? A gente diz assumindo, mas é reassumindo, né? Reassumindo. O sindicato de alimentação que o Segue Uva e Vinho. Ada, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Bárbara, bom dia a todos os ouvintes aí. O Ada sabe o quanto a gente gosta dele, né? Eu sei, é verdade. O carinho todo aí de toda a imprensa até e da comunidade em si, isso é muito, dá um orgulho muito grande, né? Por isso a gente se posta para cuidar também de algumas coisas, né? Que nesse Sim. sindicato é uma devolução de todo esse carinho aí que a gente leva para os nossos parceiros e que estão junto com a gente no SEG e outras entidades aí que precisa de alguém, né, para comandar. Tu sabes, Ada, a gente vai bater um papo aqui aberto, franco. Eu Uhum. convidei o Ada um pouquinho mais cedo, porque eu sei que ele tem também os compromissos com os restaurantes, né, pra dar uma olhadinha, justamente pra gente falar desse momento. Cada gestão tem um desafio, tem desafios que são talvez os mesmos que ficaram, Sim. mas desafios sempre novos. Nós vivemos uma época de as mudanças acontecem muito rápido, o hábito do consumidor. E talvez, Ada, eu tô só jogando aqui um talvez, porque eu não Uhum. entendo muito da cadeia, assim, dos restaurantes, dessa questão toda que envolve a hotelaria, a hospitalidade, mas a gente percebe que o consumidor está cada vez mais exigente, ele tem acesso à informação, mas nós tivemos várias mudanças no cronograma, né? Viagens mais curtas, as pessoas estão reconhecendo os seus locais, né? Os pontos onde elas já estão, as viagens estão cada vez menor pela questão do preço do dólar, os conflitos internacionais. As pessoas às vezes preferem ficar por aqui, conhecer, vibrar com uma rede muito boa enogastronômica que temos, mas o preço da comida está muito caro e você manter qualidade e preço hoje não tá fácil, né, Ada? Então, queria te ouvir um pouquinho primeiro, né, sobre o cenário no qual tu assumes ou reassume a presidência do Segue Uva e Vinho. Não, reassumir a presidência é um novo desafio, porque eu peguei uma época da pandemia, que foi um grande desafio, foi cansativo, a gente lutou um monte, né? Aí eu voltei, até na época eu não quis a reeleição, e aí no fim agora eu disse, bom, eu acho que temos que unir de novo a categoria, não que o presidente que estava tem todo um belo trabalho, né? Todos se dedicam o máximo. E agora é buscar uma união maior nossa, até por isso que tu falou, mostrar que talvez não seja tão caro assim, porque o que que é o caro? Às vezes é o caro aonde eu estou também, Uhum. né? Onde eu estou localizado, que nem Gramado é caro, mas quanto está o metro, quanto está todo o envolvimento de quem trabalha hoje né, numa cidade turística que tudo começa a mudar,
né? Não é só o restaurante que aumenta, mas aumenta o custo do restaurante. Hoje a carne subiu em torno na virada do ano aí, que sempre acontece de uma queda, né? Que depois de dezembro ela sobe em dezembro e às vezes em janeiro ela retorna. E sempre com aumento, mas agora ela deu um aumento grande. Então, isso tudo, o custo Impacta, né? impacta muito o nosso custo. Então, tu pagava 80, tu pagar 100 é 20%. Então, e como é que tu repassa esses 20%? Então, tu repassa aos poucos e se torna caro. Os insumos que tu usa. E como tem restaurante também que é muito barato, que tu não entende como é que ele consegue chegar. Mesmo que ele use um produto inferior ou um produto mais em conta, também hoje está caro, Uhum, né? Não tem a diferença hoje, claro, tem picanha de 40, de 50 e picanha de 110, 120, uhum, 150. uhum. Então, tudo depende do produto que tu usa, da coisa. Aluguéis, né? Shopping é uma coisa cara, né? Os aluguéis, depende da metragem, ele é alto. Alguns têm condomínio, que nem eu tenho condomínio, então a rede hoteleira também hoje com a despesa de luz, de aumento de luz, de água, querendo ou não, 20, 50, 100 quartos, manter tudo isso, toalhas, tu tem que ir trocando, então é um desafio também. Então a gente, que nem às vezes, a gente é criticado por cobrar uma rolha, mas o meu copo custa R$ 50. Às vezes não que o cliente vai quebrar, mas eu lavando ele quebra, ou polindo Uhum. ele quebra. Então a rolha, o restaurante vive de entrar dinheiro, ele vive disso. A gente tá ali para servir e a gente quer servir, mas a gente também precisa ter. Mas o aumento é uma coisa de caro, sim, cada vez está mais caro até no mercado, O né? que fica difícil é você, como eu falei, né, você fazer do mesmo modo como fazer. Tem que achar 1000 alternativas de gestão, de eficientização de processos, mas muitas vezes a gente percebe, né, tem uma Uhum. diminuição no empratamento, o tipo também, né, digamos assim, dos acessórios que são utilizados encarece ou Sim. barateia, se é servido na mesa, a gente percebe, nós caxienses Uhum. gostamos muito dessa coisa servida na mesa, né? Sim, Ah, muito mesmo. quanto mais mordomia é uma coisa que encanta nós serranos, É. né? Seja na hotelaria ou seja Uhum. no serviço de restaurante. Mas a gente percebe que muitas vezes algumas coisinhas são retiradas para conseguir manter a qualidade no sabor, né? Sim. Nos ingredientes, enfim, são novos tempos, né? É. Só que somado a isso vem com um período de muita exigência. As pessoas querem tudo na porta, no umbigo, a melhor coisa que tem, o preço mais barato. Então, eu sei que fazer, quem sabe, uma pedagogia nesse Sim. novo tempo seja talvez um dos papéis que o SEG vai ter que fazer, né? Eu sei que também cai no teu pacote, no teu colo da tua diretoria, que tem 4 anos, né, de Uhum. 2026 a 2029, justamente no período que acontece a Festa da Uva também, que É. tem uma efervescência de visitantes em Caxias do Sul. Caxias tem sido um lugar onde tem sido feito vários eventos grandiosos, né? Uhum. Festas ou mesmo feiras que Uhum. são grandiosas e atraem público. Queria te perguntar então sobre isso, né? Passou a pandemia, passou aquela loucurada toda, agora a gente começa Sim. a botar o pé no chão de novo, mas bota o pé no chão numa nova realidade. Isso aí. Quais são os planos para essa diretoria? E quem vem contigo junto, Ada? É. Eu tenho o Matheus de vice-presidente, né, que é do Alvorada, tem de pizzaria, né, tem vários aí, com a gente aí, é uma diretoria, tem até minha irmã, que faz parte da noite, tem a Nica, que é do Baitacão, né? Tem uma turma aí grande aí que faz toda a nossa gestão aí. Tem da hotelaria também, então, como a gente é 20 municípios, tem Bento, né? Então a gente tem a parte de Bento Gonçalves, que tem gente que nos apoia, do outro lado do rio lá também, ah, tem em Veranópolis, então a gente tem uma grande equipe aí que nos apoia fora daqui. Então a gente tem em cada cidade alguém que nos representa, né? Então é uma equipe Uhum. grande. E que nem antes tu falou de chegar na porta, isso é uma coisa às vezes que a gente que é uma intenção que a gente quer trazer a pessoa de volta para dentro do restaurante. Mas, né, isso na região toda, não é? Porque as pessoas acabaram se acomodando em comer em casa.
que é legal. Acho que é bacana, às vezes tu almoça todos os dias fora e tal, mas rever essa situação, mostrar que não é uma diferença tão grande de tu comer fora e tu comer em casa aquela comida que tu pediu. A diferença tem, que sim, no lugar ela É uma tende a ser experiência, bem né? É melhor e uma é uma experiência. experiência. Uhum. Um atendimento, ser bem servido, A né? E a temperatura. temperatura do local, então a comida, então e tu ter esse calor também, né? E de tu sair. Então essa é um dos grandes motivos que eu voltei para tentar mudar um pouco isso novamente, fazer as pessoas sair. E um grande desafio que a gente tem mesmo é a parte de mão de obra também, que hoje está difícil para nós, não só para nós, né? Para Uhum. todo mundo, no mundo inteiro. A geração nova mudou muito, né? Ela tem a facilidade do celular na mão, ou né, de toda a parte de mídia hoje, que tu avança mais rápido e acaba se desconectando do trabalho em si, né? No setor que o sindicato abraça, no guarda-chuva, qual é a profissão que está mais carente? Porque a gente viu desde a pandemia, um Uhum. pouco antes, mas a Sim, pandemia reforçou um boom de pessoas interessadas por fazer gastronomia, né? Por ser sim, chefe, por ser isso. confeiteiro. Então, parece que tem uma entrega boa. O que Uhum. está faltando mais? Mais é garçom Garçom. no nosso leque, e na hotelaria camareira é uma Hum, dificuldade grande. E a nossa dificuldade é trabalhar fim de semana também, né? sim. É a gente tem é grande a nossa, nós temos que trabalhar fim de semana, Uhum. então a gente depende, o turista precisa, né? Até essa escala 5x2 nos preocupa também, porque talvez tu vai ter que fechar mais dias, então talvez mude a gastronomia ou não. Então é uma questão, claro, isso existe acordos com o laboral também, para depois ser vistos, mas é um cuidado que tem que ser, porque a gente necessita. O turista não pode chegar e estar a cidade fechada, né? Que nem já tive casos de ir a uma cidade e não ter Opção, né? opção. Então, fora daqui, aqui. Então, a gente tem que ter opções. A gente tem no fim de semana uma queda, sim, porque hoje as pessoas buscam no final de semana sair de casa e sair para fora. Essas Uhum. viagens curtas que você comentou. Então, aí as pessoas, não saí durante a semana, sai, mas quero sair. E como vem gente que a gente atrai, também pessoas que vêm para nossa cidade. Então, como sai, também dá para trazer ela para cá, porque a gente tem grandes opções. Então, isso tem que ser revisto e mostrar cada cidade na sua particularidade, principalmente nesses 20 municípios que a gente abrange. Nossa, sensacional. Bom, então uma das propostas é trabalhar essa questão da mão de obra, qualificação. Já Uhum. falamos aí sobre trazer as pessoas de volta, né, Isso. para as atividades que sejam ou em hotéis. Eu tenho visto um movimento bem interessante, já faz um ano e pouco, Ada, que a gente percebe que cresce, de pessoas que estão na mesma cidade ou cidades vizinhas e que elas vão ficar um final de semana ou no meio da semana num hotel. Uhum. Só para usufruir a estrutura dos hotéis. Aliás, os hotéis têm feito um trabalho bem interessante em divulgar pacotes nesse sentido para o Sim. morador. Eu já tinha visto isso no Rio de Janeiro para ocupação, porque os hotéis têm Uhum. períodos que ficam totalmente Tem. desocupados ou com uma ocupação que não faz toda o processo de gestão. Precisa ter uma ocupação mínima para o negócio funcionar, né? Sim. Então criaram esses pacotes, ou só usar a piscina, ou só usar os restaurantes, ou só, sei lá, fazer o uso, né, de Uhum. parte da estrutura. E a gente percebe que tem dado muito certo, são pequenas iniciativas inteligentes que têm sido feitas. Aqui na nossa região também tem acontecido isso? Tem alguns hotéis, eu vi fora também, né, eu não tô ainda muito a par disso, mas acredito que tem. De gastronomia tem, né, Sim. isso é 100%. A parte de usar a infraestrutura, alguns hotéis na região, tipo spa, é um que deixa usufruir a estrutura cobrando, né, e eu até me chamou a atenção que em Porto Alegre eu estava num Uhum, hotel e aí tinha uma família ali, disse: "Não, a gente está aqui só para piscina". Então, é isso que é legal, né. Então uhum. é uma nova, quem não faz, eu acho que é uma nova dica de para fazer isso, né. Posso estar falando totalmente errado por não estar a par disso, peço desculpas e talvez divulgar mais isso, que é Uhum. um outro caso que a gente está entrando também agora,
buscando agora um profissional para nós mudarmos o SEG nesse quesito de informação, até a própria informação de cultura, né? Porque a gente tem, às vezes tu não tem, eu às vezes fico sabendo da cultura quando me pedem para mim da gastronomia, né? Sim. E às vezes, tem a cultura, e no fim ganho ingresso, nem pago. Mas, quer dizer, entre aspas, né? Mas eu gosto de ajudar o artista, às potencializar, né? Isso, Porque potencializar. um show pode gerar alguém indo para um restaurante, alguém se hospedando, acho bem bacana. Também já me aconteceu. Tu sabia que tal artista esteve o final de semana? Não, não sabia. E isso que tu tá na comunicação, né? Às vezes a gente fica só na mídia do celular e tu acaba perdendo isso. Então, às vezes tu não vê, tu não segue esse tipo de informação, aí tu perde. Então, a ideia é dar um pouco mais, principalmente às vezes a gente tem teatros daqui da região mesmo, ou outros espetáculos, ou seja, gastronomia, pequenas coisas que envolva essa questão também de, poxa, uma vez tu ia para um rio, né? Eu, na minha época, ia para o rio, né? Conheço todos os rios, cachoeiras, Rio Piaí, Rio Santo Mobon. Então, o Caí. O Caí, né? Então, o Caí era perigoso e ia menos. Onde não ia, é verdade. Então, gente, mudou. Então, é legal isso. É uma informação também a ser dada. Pô, daqui a pouco quero curtir, que nem nós temos os hotéis dentro da cidade, e que nem o Samoara, que tem um grande pátio, uma grande estrutura ali para receber para um piquenique, né? Talvez a Tuti faça, né? Senão é uma dica. Boa, gostei. É isso aí. A gente precisa sentar junto e conversar alternativas para um novo consumidor, para um novo mercado. E me parece que um pouco é essa proposta que tu trazes para a tua gestão, que é abrir diálogo, ver o que cada um pode fazer dentro da sua especificidade, juntar as pontinhas, né? É isso aí, essa é a ideia. Ada, eu vou te pedir licença um minutinho. Ada vai esfriar o cafezinho dele. A gente vai tomar esse cafezinho, fazer um intervalo bem rapidinho. E na volta a gente também vai retomar o assunto aqui, porque o SEG, sob essa nova direção, tem pessoas muito experientes nos seus setores, o Ada é um deles, junta aqui um time muito experiente em várias áreas, e que tem uma proposta bem interessante também na atuação social do sindicato, na questão política do próprio sindicato, tem a ver com os impostos. A gente volta já. Vou pedir licença a ele aqui, faço o intervalo, e na sequência a gente volta para retomar esse assunto. Tua Rádio. O câncer infantil pode ser evitado se seu filho tiver um destes sintomas: febre prolongada, perda de peso inexplicada, dor de cabeça, cansaço constante, manchas roxas na pele, dor nos ossos e articulações, sangramentos, inchaços ou caroços pelo corpo e reflexo esbranquiçado nos olhos. Leve-o ao médico e exija exames mais precisos. O câncer tem cura se diagnosticado precocemente. Uma campanha da Associação Domus para o combate e prevenção do câncer infanto-juvenil. Apoio Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, AGERT. 9h42 Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos, dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. 21 graus. Na Carburgo Volkswagen, você também encontra carros seminovos multimarcas com ótima procedência e garantia de qualidade de quem tem mais de 60 anos de história. Aproveite oportunidades incríveis com o financiamento do Banco Volkswagen e transferência grátis. Visite as nossas lojas em Caxias do Sul ou confira no site seminovoscarburgo.com.br. O melhor negócio em carros novos ou seminovos é na Carburgo. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Tem silêncios que doem mais do que qualquer buzina. No trânsito, a pressa pode fazer você perder quem ama. E nenhum lugar vale esse risco. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado meu negócio.
Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde, telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 9h45, retomando o programa Temática de hoje, que começou muito bem, obrigado. A gente começou falando aqui, a partir, né, do SEG Uva e Vinho com o ADA, que é o Vicente Perini Filho, que é o novo presidente do SEG. Eu tô falando sobre comida. A gente aqui no intervalo falou um monte sobre comida, experiências gastronômicas, sobre descanso, uma boa rede hoteleira, hospitalidade, né? Enfim, então começamos bem, né? Isso aí. ADA, eu queria retomar aqui sobre as propostas, né, da tua gestão desse quadriênio 2026 a 2029, já falamos um pouquinho sobre mão de obra, requalificação de equipes, uma busca, né, ativa por esse público que ficou acostumado a ficar em casa para ele voltar. Teve restaurantes, Ada, que tiveram que quase criar um restaurante paralelo, alguns literalmente criaram um novo experimento, né, de CNPJ só para fazer entrega, porque não dava mais. Tiveram que dividir, né? O tanto que as pessoas gostam de, mesmo num domingo, ir buscar a refeição pronta, aquele típico cardápio de domingo, e levar para casa. Isso aí. Então, a gente precisa mudar isso. Além disso, eu sei que tem a questão dos turnos. E os turnos, muitas vezes, quem trabalha em restaurante ou em hotel em turnos, tem dificuldade com os filhos. Eu sei que vocês estão buscando uma questão de creches, né? Me conta um pouquinho sobre isso. A gente quer a creche para nós, o que falta? Fim de semana e noite. Né? Então, às vezes, tu tem a pessoa da noite e não tem... Porque, querendo ou não, por exemplo, a minha cozinheira, o marido dela é garçom. Então, os dois trabalham à noite. Hoje, claro, os filhos estão criados, né? Ela não tem essa necessidade. Mas tem pessoas que têm. Tem pessoas que tem outra que ela trabalha de dia, mas o marido também tem um sushi. Então, ele tem que cuidar. Então, ela tem filho pequeno. Então, isso falta a creche. E, às vezes, no final de semana, que é o mais importante, é a noite. Então, essa é uma busca também que a gente ver se viabiliza uma creche noturna, talvez uma experiência, né? Buscar uma experiência, ver como funcionaria, se teria esse resultado ou não, mas tem que fazer um estudo em cima desse fugiu a palavra dessa proposta, piloto, né? Que é uma proposta, não é curto prazo, ela tem que ser curto prazo, mas também ela tem que ser bem estudada para quem vai empreender, né? Mas quem diria que a academia de noite ia funcionar? Tem academia 24 horas. E funciona, pior que tem gente, tu passa, quem tá essa hora aqui fazendo? Tem gente que tem essa hora para fazer, então não é. É uma cidade de mais de 600 mil habitantes, vale a pena sim. Eu sei que vocês têm também aqui algumas propostas que já vieram sendo costuradas, como o Estrutur, né, que tem a ver com a questão de um projeto, né, que estabelece regras, condicionamentos e também pensa ideias para estruturar o turismo, né, e, claro, com parceiros e etc. Vocês pretendem dar sequência porque o turismo é fundamental, tanto para restaurante como para hotéis, né? Sim. O turismo é grande, né, que nem eu tenho um dos restaurantes na parte turística, né, que é em Farroupilha, então tu tem o turismo, tu tem que estruturar todo ele, e eu tenho uma estrutura grande em Bento, nós temos uma estrutura grande em Caxias também, que é a estrutura rede hoteleira, né? Hoje nós temos um aeroporto aqui que todo dia baixa 3 voos aqui diários, né? Hoje são 3 voos diários, então
eu acho que isso tem que ser bem aproveitado e fazer as pessoas conhecerem a nossa cidade. Então, tu tem que estruturar todo o turismo, sempre tá junto do turismo, a gente faz parte do Contour, do Rio Grande do Sul, do Contour de Caxias, do Contour, nós temos em Flores da Cunha, gente nossa no Contour, tem em Bento, então a gente está sempre estruturado junto com o turismo nisso aí. E buscando via Estado também, que teve uma campanha grande aí para o Rio Grande do Sul, e a gente teve um crescimento nacional muito grande, foi alto, não lembro agora a porcentagem, no turismo estrangeiro, né? Então, será que foi por causa também do pós-enchentes, que teve um grande marketing, querendo ou não, né, para o Rio Grande do Sul? Que o marketing é o principal. Então, o Estado precisa fazer isso. O Estado precisa dar melhorias também para todo o turismo regional que a gente tem. Então, isso, a política está dentro do nosso métier também, tem que estar dentro da política, tu tem que fazer junto, trabalhar junto com todos, com as prefeituras, então são 20 prefeituras para ser trabalhado, né, buscar mostrar isso em escolas também, para o poder público ter isso, para as pessoas na escola já aprender que a tua cidade tem, né, um grande potencial turístico. Todo mundo podia ser um bom guia turístico, isso, né? Aí, todo mundo poderia ser um bom guia. É verdade. Porque às vezes a gente pergunta, mas tu conhece... O que fazer em Caxias do Sul? Ninguém nem sabe, né? Nós temos várias grutas, né, próximas aqui, que tem Caxias que é linda. E a gente não conhece, às que vezes, tem gente que não conhece e às vezes diz que não tem nada para fazer. Sim, e experiências em restaurantes também, uma coisa que a gente deve mencionar num dia que a gente fala sobre restaurantes e hotelaria, tem muitos restaurantes que a gente não conhece, né? E às vezes, eu gostaria de comer tal coisa, viaja em outro lugar e não tem uma experiência aqui, né? Então, pode ir para outro lugar, mas a gente tem uma grande falta nisso, que nem falam, só tem galeteria, ou hamburgueria, ou pizzaria e churrascaria. Não, tem um monte de lugar novos em Caxias, né? Hoje também sushi foi uma coisa que cresceu muito, mas a gente tem muita comida contemporânea, muitos lugares tem restaurantes italianos, a gente tem diferenciados, então tem muito de carnes também que foge da churrascaria com carnes uruguaias ou argentinas, na grelha. Então tem um diferencial hoje e sim, claro que nós precisamos estar junto com as galeterias, que são, graças a Deus, é um patrimônio, né, de Caxias, o nosso bauru, o nosso hambúrguer, as nossas pizzas também, que são maravilhosas, todos têm, então as pessoas só gostam às vezes de comentar que só tem, não, tem muita coisa para você fazer. Nossa. E tem que descobrir que tem. É verdade. Quero agora no finalzinho aqui da entrevista, tem mais uns 2-3 minutinhos, Ada, mencionar, ele já mencionou rapidamente, mas eu quero dar nome e endereço aqui, ó. O presidente dessa gestão 2026-2029 do Segue Uva e Vinho é dele, né, do Ada Vicente Perini Filho, que atua no Que Restaurante. Tem aí o Matheus Zanotto, que é da Galeteria Alvorada. Tem na vice de gastronomia a Nica, né? Isso, a Guinicaiana. Um nome pra mim, eu sempre impronunciável. Queria, mas é difícil, mas é bonito. Eu acho essa menina formidável. Sim. Formidável. Vice-presidente de hotelaria, a Vanessa Pereira Cantelli, que é da Pousada Cantelli. Cantelli, bem. Ali da Caminho de Pedras. Caminho de Pedra. Vice-presidente de bares e casas noturnas, ninguém mais, ninguém menos que a Patrícia Trentin, lá do Fogo de Chão. O diretor administrativo é o João Arruda, que é do Leto Hotel. O financeiro é o Marciano Zambiasi, do Bela Ravena Pizzaria. Isso. E tem aí alguns suplentes também que envolvem a Doce Doce, a Casa de Eventos Altos do Vale, também o Risto Café e Bistrô. Tem lá no café, no Conselho Fiscal, também algumas pessoas de várias áreas bem importantes da hotelaria, de vinícolas, de restaurantes. Não vou dar todos os nomes, porque senão não vai caber aqui no meu espaço. Mas quero também dizer que tem delegados, representantes, que estão gente com muito know-how, né? Os efetivos é o próprio presidente e o Marcos Ferronato, e o suplente é o seu João Lades, que também é do Baitacão, já foi presidente algumas vezes também, e o Vladimir Zanella. Ou seja, é um time forte. De peso, hein? É um time grande, por isso que eu acho que as pessoas, tu vê pessoas que estão, que nem o João,
quase 40 anos dentro de um sindicato, né? Eu já faz 20, então que estou dentro do sindicato, então passa tão rápido e às vezes as pessoas têm um medo ou têm alguma coisa do sindicato, é só ver quem participa, porque, eu não quero participar do sindicato, porque, cara, a gente sim precisa de uma mensalidade, porque a gente precisa buscar, porque a gente tem políticas nacionais com a federação. Hoje eu faço parte da federação do Rio Grande do Sul, que eu criei essa federação junto à FBH, a gente criou a FBH-RS, né? Na pandemia ali a gente teve algumas coisas com com quem estava na gestão de pânico na pandemia e com o governo do estado e não estava nos favorecendo. Aí a gente montou isso para a gente estar junto quando precisa ter um presidente que vá defender o nosso Rio Grande do Sul, nossas casas, nossos hotéis. É o mínimo que se espera, É o né? mínimo. Então a gente conseguiu isso, que é uma grande vitória, né? E as pessoas, não sou sócio do SEG porque não fizeram nada na pandemia. Bom, primeiro a pandemia foi mundial, não foi local. Não foi uma escolha, né? Não foi uma escolha. Por mim não deveria ter existido, mas, né, o mundo achou que tinha que parar tudo e todo mundo foi prejudicado. Então, só não fechar as portas durante a pandemia já foi um baita de um lucro, já né? foi, quando a gente conseguia abrir, montar alguma coisa, sim, tinha algumas coisas erradas, o mercado podia entrar, vender comida e nós não podia nem a pessoa escolher no buffet ou buscar no buffet, então sofremos, mas eu busquei muita coisa assim, a gente buscou junto, nós, toda a diretoria que era da época do SEG, e a gente vai buscar novas coisas. Não tenho dúvida. Ada, quero te agradecer muito, te desejar, assim, não só a boa sorte, mas não no sentido de sorte aleatória. Eu sei que a sorte, ela também passa por liderança, por gestão, e vocês têm, mas é a boa sorte de que tudo converja para aquilo que precisa acontecer. Boa sorte, então. Obrigado a você também e a todos os ouvintes também, e saúde, né, nesse ano que ainda está iniciando, né? Vamos lá, saúde a todos, que isso é muito importante. E vamos visitar hotel e restaurante isso aí, de olha Caxias. aí, vamos lá. Aliás, o que restaurante é uma boa pedida, viu? Tô fazendo agora uma propaganda de causa própria, porque eu gosto muito do teu restaurante, é uma proposta muito diferente. E a gente falou de 1000 coisas, eu não falei, por exemplo, de coisas que estão muito em moda, né? São pratos mais gourmets, pratos menores, a gente não encher tanto assim a barriga, mas ter uma experiência do paladar, drinks rebuscados, é uma experiência diferente, isso aí, né? Tem drinks, tem tudo, e a gente buscar isso aí, que nem tu disse, às vezes tu pode pegar uma entrada e provar 2 pratos. Isso. Ada, obrigada, viu? Obrigado, eu. Gente, nós ficamos por aqui, esse conteúdo fica armazenado